ofertar a Deus incenso, né? Sem o monitorar, sem, né, a autoridade, sem o consentimento do seu pai, Arão, né, que era o sacerdote maior, porque toda manifestação de oferta, né, dentro do sacerdócio, você pode ver que Arão estava à frente. Era ele e os seus filhos era auxiliar deles, né? E chegou um dia que eles acharam que não precisava, né? Eles mesmos foram, né, e ofereceram um sacrifício a Deus, né? E a Bíblia diz que Deus enviou do céu um fogo estranho e matou essas duas pessoas. Nadab e Abiú. Ou seja, então quebra de autoridade, quebra de princípio de autoridade, rebeldia, ela causa destruição, ela causa morte, tá? Então, hoje nós vamos continuar vendo exemplos. A Bíblia é recheada de exemplos sobre esse princípio, irmão, né? Nós vamos ver aqui no capítulo 12 do livro de Número, né? Tá? Justamente, né, a rebeldia de Arão e Miriam, a sacerdotisa e o sacerdote, né? Tá? Os irmãos mais velhos, né, de Moisés. Amém? Para isso, eu gostaria de convidar você, nós lermos junto aqui, né, do capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 16, para ter uma noção, né, a respeito do que se trata, né, toda essa passagem. Tá? Eu vou estar lendo aqui, e eu creio que essa aqui deve ser uma passagem nova. Não é a nova tradução da linguagem hoje, não, tá? É Almeida. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cussita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cussita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e disse a Miriam, e ambos saíram. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Ou em sonho falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigma, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim a ira do Senhor se acendeu contra eles e retirou-se. E a nuvem retirou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre da sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se o seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Então, fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolha. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias,
e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois de falar, o povo partiu de Hazerote e acampou-se no deserto de Parã. Ok? Olha, queridos, olhando para esse texto, nós temos que entender que falar contra a autoridade representativa de Deus vai provocar a ira divina, tá? Nós vemos que Arão e Miriam, eles eram os irmãos mais velhos de Moisés, tá? Portanto, em casa, Moisés devia se sujeitar à autoridade deles, porque ele era os irmãos mais velhos. E dentro da família, existe a hierarquia dentro da família. Então, dentro da família, Moisés deveria, né, como chama? Se sujeitar à autoridade de Miriam e Arão, tá? Mas na vocação do trabalho, né, de Deus, eles deveriam se sujeitar à autoridade de Moisés. A autoridade de Moisés. Nós temos um exemplo bem prático disso, que é a pastora Daisy, tá? Ela era pastora e o Márcio, ele era um obreiro, um diácono, né? E ela tinha esse conhecimento, esse princípio. Dentro de casa, ela era submissa ao seu esposo. Na igreja, o seu esposo era submisso a ela, tá? Então, esse entendimento que as pessoas não têm. Então, nós vemos que Miriam e Arão, né, eles não gostaram da mulher etíope ou cussita, com quem Moisés tinha se casado. Por isso, murmurava contra, né, Moisés, dizendo: porventura, Deus tem falado, né, o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Queridos, nós vemos uma coisa tão interessante aqui. As pessoas usando não é um problema familiar, né? Um desconforto familiar da parte de alguém para tentar descredibilizar a autoridade espiritual de alguém que Deus tem dado a ele. Aqui, nós vemos que essa mulher de Moisés, aqui ela é chamada de Cuxita, Nós sabemos que Cuxita significa, né, da tribo de Cuxi, que era filho de Cão, tá? E justamente dessa tribo aí, né, tá? E justamente Cão e o seu irmão Put, foi por meio deles que Deus criou todo o povo africano. Tá? Nós sabemos que Cuxi, quando está falando Cuxi, ele era uma tribo que englobava, né, a Etiópia e a Arábia. Tá? Ok? Então, essa mulher cuxita não é outra mulher, senão aquela mulher, a Zípora, a mesma mulher que era ela era dali, daquela descendência, né? Morava nessa região, melhor dizendo, tá? Ela era da tribo, esqueci o nome da tribo dela agora, né? Tá? Que era daquela região da Arábia. Então, ela era de uma formação, de uma etnia cuxita, né? Que ela englobava a Arábia e a Etiópia. Então, está falando de Zípora, tá? A primeira mulher dele e única mulher dele, tá? Não é outra mulher, tá bom? Tá? Porque alguém aí, por alguma falta de conhecimento, fala que é outra mulher, tá? Mas agora nós vamos ver que Miriam, né, e Arão, parece que eles tinham desconforto, né, com a descendência dessa mulher, tá? E vai usar esse desconforto que eles têm, tá?
para tentar, né, denegrir a autoridade de Moisés. Para Miriam e Arão, Moisés não deveria ter se casado com uma mulher cuxita, com uma mulher etíope. Tá? Na posição de irmã mais velha, Miriam poderia até ter chamado a atenção de Moisés com base no relacionamento familiar, né? Porque ela era a mais velha dos 3 irmãos. Tá? E veja bem que quando Moisés volta para o Egito, ele já volta casado, ele já volta com filho. Tá? Então ela não teria nem argumento, né, para destruir uma família. Eles já eram família. Tá? Mas quando a Miriam vai abrir a sua boca para difamar Moisés, aí sabe o que ela faz? Ela toca em Deus. Porque ela não abre a boca para difamar Moisés, ou melhor, para repreender Moisés na família. Mas ela vai usar a sua boca para falar publicamente na congregação, e aí já não é para, né, aconselhar Moisés, não é para repreender Moisés, mas aí o propósito por trás disso é diabólico, para difamar Moisés, porque ela vai tocar agora na obra de Deus, ou seja, ela vai querer colocar em dúvida, né, a posição de Moisés, a autoridade de Moisés, tá? A graça de Moisés. Então Deus tinha concedido a Moisés, né, a autoridade, uma autoridade delegada para a obra, para o trabalho. Tá? Veja como Arão e Miriam erraram em atacar a posição de Moisés com base numa questão familiar. As nossas diferenças dentro da nossa casa não serve de apoio para nós menosprezarmos a autoridade espiritual, né, dos nossos líderes, tá? Ou dos nossos irmãos que estão, né, parentes, pais, né, que estão à frente, né, do trabalho. Foi o próprio Deus, veja bem, foi o próprio Deus que escolheu Moisés. Tá? Seja bem-vindo, irmã Vanessa. Estamos aqui na nossa aula, tá? Fica à vontade. Foi o próprio Deus que escolheu Moisés para dirigir o povo de Israel. Está no capítulo 3 de Êxodo, né? Deus se manifesta para ele, né, para Moisés, né, como um fogo numa sarça ardente. Ali está a chamada de Moisés. Os irmãos sabem, né? E ali para dirigir o povo de Israel, para tirar o povo de Israel do Egito, tá? Mas apesar de toda a história do chamado de Deus, do próprio Deus, a qual agora era sabedora Miriam e Arão, tá? Elas desprezou Moisés, tá? Ela injuriou, injuriou não, é outro nome, esqueci até o nome que eu ia falar agora, mas vou lembrar, tá? E por causa desse comportamento de Miriam e de Arão, Deus vai se aborrecer grandemente com ela, né, com Miriam e com Arão, né, com esses dois, tá? Miriam podia até não estar de acordo com Moisés, mas ela não podia injuriar a autoridade de Deus, tá? Ou seja, tá? O que é injuriar, tá? É ser e contra aquilo que é digno, tá? É se levantar contra aquilo, né, que é digno, tá? Então ela está injuriando. O problema, né, foi que nem Arão e nem Miriam reconheceram a autoridade de Deus em Moisés. Existem muitas pessoas dentro da igreja que não reconhecem a autoridade de Deus nos seus líderes, e falam mal dos seus líderes, tá? Entendeu? Assim sendo, tá? Miriam e Arão, né, manifestando de maneira emocional, carnal, né, terrena,
natural, tá? Revelar o seu coração rebelde, o seu coração, né, que não aceitava obedecer à vontade de Deus. Observe que Moisés, né, quando ouviu a sua irmã, ouviu o seu irmão, a afronta dele, as injúrias dele, ele não ousou falar, ele não revidou, ele não se defendeu. Por que ele não fez isso? Tá? Por que ele não fez? Porque Moisés sabia que, sendo ele uma pessoa escolhida por Deus, estabelecida por Deus, instituída por Deus como autoridade, né, sobre este povo, ele não precisava se defender, tá? Pois que todo aquele, né, que o injuriasse, que se levantasse contra ele, ofendesse a sua honra, iria encontrar a morte. Tá? Quando nós vamos, né, ver essa injúria é ofender a honra, a dignidade de alguém, né? Olha que coisa profunda. Se você for estudar injúria qualificada, é difamação, calúnia e racismo. Então, o falar dela estava injuriando contra por causa de ser uma mulher cuxita, né? Uma mulher de pele escura. Então nós vemos, né, que ele se levanta, né, pela escolha de Moisés, tá? Demonstra o quanto que eles são racistas. E Deus não é racista. Deus, né, ele é o Deus de todas as nações. Ele é o Deus de todos os povos. Do amarelo, do preto, do branco, né, do vermelho, né? Tanto é que quando eu olho para a Bíblia diz que eu sou imagem e semelhança dele. E da mesma forma, quando um irmão da África lê a Bíblia, ele vai ler da mesma forma, que Deus é a imagem e semelhança dele. Assim como o irmão japonês amarelo, né, o irmão chinês, ele vai ler a Bíblia, ele vai ler que Deus é a imagem e semelhança dele. O que quer dizer isso? Que Deus é incolor. Deus não tem cor. Ele não tem cor, ele é, ou Deus é multicolorido, sei lá de que forma a gente poderia expressar isso, sabe? Então, enquanto Deus, né, desse autoridade, tá, para Moisés, tá, ele podia ficar calado. Por isso que ele não responde, por isso que ele não se defende. Tá? Um leão não precisa de proteção, uma vez que tem em si autoridade total. Então, o próprio Deus vai. Porque, olha, veja bem, irmão. Quando alguém fala de mim, eu fico quieto. Porque tem alguém que me chamou. Tem alguém que me deu uma autoridade. E tem alguém que é responsável por ela. E a Bíblia diz, né, que aquele que se levantar contra mim, vai se levantar contra Deus. Aquele que me abençoar, Deus vai abençoar ele. Tá? Aquele que se levanta contra um homem de Deus, se levanta contra o próprio Deus, contra uma autoridade constituída, delegada por Deus. E nós sabemos que não existe nenhuma autoridade que não seja colocada por Deus. Romanos capítulo 13. Tá? Pois leia isso. Tá? Olha, queridos, tá? Em nome de Jesus, Moisés podia representar Deus com autoridade, porque antes, né, de Moisés, né, ser autoridade, ele mesmo se sujeitou à autoridade divina. Ou seja, só tem condição de ser a autoridade de Deus quem se sujeita a uma autoridade divina. Se eu não me submeto às autoridades divinas, eu nunca vou ter um requisito para Deus me escolher para ser a autoridade dele na face da terra. Tá? Olha, a Bíblia, o próprio Deus disse aqui, nesse capítulo 12, né? Aqui do livro de Número, tá? Que Moisés era o homem mais manso da terra, tá? Mais de que todos os homens que habitavam na face da terra. A autoridade que Moisés, né, ela representava na terra, a autoridade que Moisés representava na terra, era a própria autoridade de Deus. Ele era o representante de Deus na terra. Assim como...
Oi. Acho que a gente ainda vai chegar lá, mas é igual quando o Senhor vai falar para Samuel, né? Sim. Que foi a ele que rejeitaram. Eles não rejeitaram Samuel, né? Não, Mas sim, a sim, Deus, né? sim, Fica exatamente. muito claro ali, né? Isso. O povo de Israel chegou um momento que ele queria, né, que os seus líderes, né, não fosse mais o seu governo não fosse mais teocrático, mas eles queriam um governo como os das outras nações, um rei, uma rainha, alguém, né, que eles podiam tocar, né? Não fosse mais Deus sendo, né, o dirigente dele por meio dos profetas, né? E quando Samuel, o profeta, foi falar com Deus sobre o desejo do povo, né? Deus falou para Moisés não, Samuel, fica tranquilo, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, tá? Ou seja, a minha autoridade eles estão rejeitando, tá? Quando nós rejeitamos um homem de Deus, nós estamos rejeitando o próprio Deus. Nós vamos estudar lá na frente também esse exemplo, né? Nós estamos estudando vários exemplos para ficar bem, né, bem entendido para nós a questão de princípio da autoridade, tá? Olha, ninguém pode tirar a autoridade concedida por Deus a Moisés, tá? E aqui nós vemos, tá? Tanto é, querida, que nós vamos ver Saul, né? Ele para matar Saul não, Davi para matar Saul, quando ele teve a oportunidade, ele para e volta e diz assim: eu não posso, né, tocar no ungido do Senhor, tá? Ele reconhecia uma autoridade de Deus sobre ele, ainda que ele estava vivendo errado, né? Tá? Então, ninguém pode tirar a autoridade, tá? Porque quem toca, tá, ele vai provocar escândalo. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que seria melhor que esse que produz o escândalo amarrasse uma pedra de mó, né? Ou seja, uma pedra bem pesada, aquela que trilha, né, o trigo, né, que é muito pesada, e se lança no mar. Ou seja, morra afogado, tá? Morra afogado, tá? Olha, com certeza, querido, as palavras rebelde, elas sobem ao céu, elas são ouvidas por Deus, porque nós vimos aqui, conversando na terra, Arão, Midian, falando para Moisés. Moisés não responde. Quem é que vai responder? Quem é que vai falar? Se você olhar aí no capítulo 12, tá? No versículo 4, vai dizer: e logo o Senhor disse. E logo o Senhor disse. Então, toda palavra proferida, né, para denegrir, para injuriar uma autoridade divina, tá? Toda rebeldia, ela é escutada no céu, elas são ouvidas por Deus, tá? E Deus, ele vai descer para acertar essa situação, tá? Nós vemos aqui que quando Arão e Miriam, né, pecaram falando contra Moisés, tá? Eles pecaram contra o próprio Deus que se encontrava na vida de Moisés. Porque quando nós falamos, né, de uma autoridade, tá, espiritual, tá, uma autoridade delegada por Deus, nós não estamos falando dessa pessoa, nós estamos falando contra o próprio Deus que está nessa pessoa. Nós estamos pecando, nós estamos dizendo, mandando uma mensagem que nós somos rebeldes. E a Bíblia diz que os rebeldes não vão herdar o reino de Deus. E a Bíblia diz que Deus escutou. Olha, que coisa interessante, tá? E olha aqui, querido, que eu quero que você veja, tá? A Bíblia vai dizer, tá? Que, no versículo 9, então a ira do Senhor foi contra ele. Não só ouviu, como a ira do Senhor contra eles foi acesa. Então quer dizer que Deus fica irado, né? Quando nós, querido, falamos coisas que não conhecemos, pecamos, quebramos princípios de Deus, princípio de autoridade. Deus não governa nada sem os seus princípios, seu princípio de autoridade, tá?
Olha que coisa interessante, querido. Tá? Se você quiser fazer alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, é só levantar a mãozinha aí, irmão. Que eu vou ficando tão empolgado aqui, tá? Mas quero que vocês participem também, tá? Alguma pergunta até aqui? Tomando um café. Olha, querido, obrigado pelas perguntas. Olha, sempre que o homem entra em contato com a autoridade delegada por Deus, tá? Ele entra em contato com o próprio Deus que se encontra na vida dessa pessoa, a qual ele delegou a sua autoridade. Porque a autoridade, como nós estudamos no início, ela representa o próprio Deus. Aí ele dá essa autoridade para um homem, tá? Então, tá? Quando nós entramos em contato com o pastor Rodolfo, nós entramos em contato com o próprio Deus que se encontra nele, por meio dessa autoridade. Então, por isso que pecar contra a autoridade delegada, né? Fala mal do pastor Rodolfo é pecar contra Deus. Tá? Tem muitos pastores que nem conhecem esse princípio, sabe? Que uma vez que alguém levanta contra ele quer se justificar, ele quer responder. Eu fico quieto, porque se eu fico quieto, Deus se levanta para me defender. Tá? Deus se levanta para acertar as coisas. Tá? O próprio Deus se move. Tá? E aí a ira do Senhor se levanta, né, contra essas pessoas. Nós vemos aqui que quando eles falaram lá, né, eles estavam, né, reunidos lá no arraial, né, e a Bíblia vai falar assim, ó, né, no versículo 1, coisa linda, ó. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, que tomara por quanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Olha, agora o Senhor vai convocar esse Deus que ouviu. É Deus que vai convocar. É Deus que vai tomar as dores de Moisés. Tá? Do homem que ele delegou a autoridade. É Deus que vai defender ele. É Deus que vai convocar os três agora. Miriam, Arão e Moisés para irem à tenda da congregação. Tá? A tenda da congregação. Tá? E quando eles estavam chegando à tenda da congregação, Deus convoca Arão e Miriam para falar com eles. Olha que coisa linda. Tá? Levantou a mão para quê? Quer falar, Kátia? Pastor, um ponto. O erro principal deles foram questionar, foram questionar essa questão, ou foi porque não foram falar diretamente o que eles estavam pensando direto para Moisés? A questão é o seguinte, eles usaram, né, um assunto de pauta familiar, tá, para falar publicamente, para denegrir a vida de Moisés, tá? A autoridade de Moisés. Porque quando eles falam da mulher cuxita, tá? É do âmbito familiar. E aí, na sequência, ele vai falar, olha aqui, ó, no versículo 2, disseram porventura, falou o Senhor somente por Moisés, revela que eles tinham, tá, uma inveja do chamado de Moisés, da autoridade de Moisés. Tá? Entende? E eles não souberam expor essa situação para Deus ou para Moisés, tá? Porque a questão da mulher cuxita, que eu estava explicando aqui, sabe? A mulher cuxita, ela vem da tribo de Cuxi. Cuxi é filho de Cão. Tá? Cão é aquele, né, que pegou seu pai Noé bêbado, que nós estudamos na aula passada, né? E Cuxi e seu irmão Put são o pai de toda a raça africana, tá? E a tribo dos Cuxita, tá? Eles
eles abrangia a Arábia e a Etiópia. Tá? Por isso você vai ver algum texto falando por ela ser uma cuxita, ela ser uma mulher da Etiópia, tá? Ok? Tá? Então, essa mulher é Zípora, né? Porque ela era ali, né, da tribo, né, de uma tribo que Abraão não, que Moisés, quando foi para o deserto, encontrou ali Zípora, né? O sogro dele era sacerdote de Midian, tribo de Midian, que é uma tribo cuxita, tá? Que era uma, não era, era os midianitas, melhor dizendo, né? Era uma tribo de origem cuxita, tá? Que era de origem da Arábia, tá? Então, Moisés, quando volta depois de 40 anos a reencontrar Miriam e Arão, ele volta casado. Ele tem filhos, ele tem 3 filhos, né? E volta, né? Depois que ele volta, ele manda trazer a sua esposa, tá? E agora, tá? Parece que surge um problema, mas o problema não é da família. Eles vão usar isso para expressar, tá? Uma inveja espiritual, tá? Entendeu? Não é isso? Compreende? Sim. Dá para entender? Tá? Então, é isso que está acontecendo aqui. Eles querem denegrir o chamado de Moisés, a autoridade de Moisés. Eles querem o mesmo lugar de Moisés. Você vê que o diabo, ele queria o mesmo lugar de Deus. Tá? O mesmo lugar de Deus. Tá? Então, as pessoas, né, com esse espírito de rebeldia, eles vêm, né, parecendo que tem algo que é lógico para falar mal do meu líder, da minha missionária Kátia, falar mal dela. Ela não cumpre os seus compromissos. Parece até que é, né? Mas ela já melhorou. Então, parece que tem algo que é... Mas eles não sabem o risco que eles estão correndo. Tá? Entendeu? Então, você vê que a Moisés mesmo ficou quietinho. Deus ouviu. Tá? Agora, Arão e Miriam, eles foram. Respondeu a convocação de Deus, tá? Para ir para a tenda. Tá? Sem nenhuma excitação. Porque até então, Deus não tinha manifestado nenhum sentimento contrário. Tá? Enquanto eles falavam mal de Moisés, tá? Entendeu? E aleluia! Tá? Moisés fica pianinho. Agora Deus chama. Quem sabe, né? Eles estavam pensando, né? Com certeza, Deus estaria a favor deles, né? Não é só ele não. Vai dar para nós também. Nós também vamos ter autoridade. Ou ele vai sair e vai colocar nós, tá? Entendeu? Ou seja, talvez na cabeça deles eu tenho mais coisa para falar para Deus. Não é só isso não. Eu tenho mais coisa. Eu quero que muda, né, a hora do culto. Eu quero que muda, né, a cor da camiseta do grupo do jovem. Né? Eu tenho mais coisa para falar, tá? Não vou dar o dízimo, vou dar só, né, 5%, tá? Vou mudar esse negócio, tá? Talvez isso estava passando na cabeça deles, tá? Uma vez que Moisés causara todo esse problema na cabeça dele, na família, tá? E casando com essa mulher etíope, tá? Mas quando ele chega em Deus, tá? Ele se decepciona, tá? Pois Deus disse a ele que Moisés era o seu servo fiel em toda a sua casa. Ou seja, desde o dia que eu chamei ele, até agora, ele tem sido fiel, né? Ele tem obedecido, ele tem sido leal, tá? E Deus está falando com Miriam e com Arão, tá? E nós vamos ver que no versículo 8, tá? Deus mesmo fala assim, como que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? Vocês são loucos! Como que vocês levantam, né, falso contra a minha autoridade? Olha o que está escrito no versículo 8 aí, Rodolfo. Leia aí para nós. A boca fala com ele, Face a face, fala com ele, as claras. Em todas figuras, ele contempla a semelhança do Senhor, porque, pois, não temeste
falaste contra o meu servo Moisés? Não temeste falar contra o meu, né? Vocês são loucos, né? Se atreve a falar sobre aquele que eu escolhi, aquele que é meu representante na terra, né? Baseado em quê que vocês estão? Tá? O quê? Qual é a base, né? Que argumento deles, tá? Qual é o argumento deles se não é, tá? Justamente, tá? Que quando o Zípro entra, ele já entra com a família. E casamento é um só. E Moisés respeita isso, né? Tá? Querido, autoridade espiritual não é algo que se obtém através de esforço, através de negociação, através de barganha. Essa era a mentalidade, né? Nós vamos forçar, trazer Deus para a mesa, para nós discutir. Tá? Vamos trazer Deus, vamos encostar Deus na parede. Né? Ó Deus, é assim, assim, assim. Ou o senhor faz, ou, né? Ou saio. Sai, querido. Deus não muda. Ele continua o mesmo. Tá? Ele honra. Tá? Ele mesmo diz, honra a quem tem honra. Tá? Deus, ele respalda. Queridos, a autoridade espiritual é concedida por Deus a quem quer que ele escolha como o espiritual, o representante espiritual. O próprio Deus essa autoridade espiritual, né? É a maior autoridade. Tanto é que ele tem poder para dar a quem ele quiser. E a Bíblia vai dizer que ele deu, né, a sua autoridade a Cristo, tanto no céu quanto na terra. E Jesus, né, ele dá o seu poder, a sua autoridade à igreja. Tá? A igreja. Mas na igreja tem o anjo do Senhor, quer dizer, Deus tem uma pessoa escolhida como anjo, como líder da igreja, o ungido da igreja, tá? Em nome de Jesus. Queridos, é fundamental nós tomarmos cuidado para não cometermos ofensa, falando mal, né, dos ungidos do Senhor, dos líderes, né, dos pastores, não, daqueles que estão sobre mim, sobre nós. Ai, nós estamos vivendo um tempo que se fala tão mal de pastor. Irmão, não importa o que ele fez, ele vai ter que dar conta dos seus atos, tá? Porque eu gosto muito de Gamaliel, tá? De Gamaliel, no capítulo 5, né? Do livro de Atos dos Apóstolos, ele diz algo muito interessante. Olha, não vamos se levantar contra eles, não, sabe por quê? Porque nós podemos ser pegos lutando contra o Senhor. Se é de Deus, ele vai prevalecer. Se não for, vai acabar. Ou seja, ora, fala com Deus tão somente, tá? Não despreze os vasos escolhidos de Deus. Qualquer que falasse contra Moisés estava falando contra o escolhido de Deus. Tá? Então, nós vamos ver que agora, essa rebeldia, tá? Ela se manifestou, ela se tornou visível quando? Na lepra. Nessa lepra, todo Israel pôde entender a rebeldia de Miriam. A ira do Senhor se acendeu contra Miriam e Arão. Veja bem, uma das primeiras coisas que sai, a nuvem, a coluna de fogo se afastou da tenda. Ou seja, a presença de Deus imediatamente desapareceu da vida de Miriam. E a sua pele ficou branca. Olha coisa terrível, irmã Kátia. E as pessoas nem percebem que perdeu a presença de Deus. Continua falando em língua, né? Continua, né? No reteté, e falando mal, e nem percebe que se foi, acabou. Se foi a presença de Deus, né? Como do ministério do profeta, do sacerdote Eli, né? Eli. Veja bem, a lepra, olha uma coisa interessante. A gente estuda que a lepra, no Velho Testamento, a lepra é um símbolo do pecado. A gente sabe que a lepra, no ser humano, ela fica incubada até 18 anos. Até 18 anos. Ou seja, eu não sei quanto tempo, tá? Eu não parei para estudar sobre isso, né? Quanto tempo levou essa caminhada deles, até quando chegou Moisés,
retornou ao Egito até esse momento. Mas não atingiu 18 anos, eu sei. Tá? Mas manifestou algo que já estava dentro dela. Um desejo de liderança. Custe o que custar, eu quero ser. Se eu não for líder, não serve. Se eu não for a cantora principal, não serve. Se eu não cantar, Deus não faz. Tá? Então a lepra é um símbolo, né? Que quando ela exterioriza, é o símbolo de algo que estava dentro de mim há muito tempo. Tá? E a lepra, ela não surgiu na Miriam como, né, uma causa de uma contaminação. Ela entrou no Vale dos Leprosos. Não. Foi claramente um castigo de Deus sobre ela. A lepra de Miriam, tá? Foi um castigo de Deus, um ajuste de Deus. Ter uma leprosa não era de maneira nenhuma melhor do que ser uma melhor etíope. A Zípora era uma cuxita, da tribo de Midian, tá? Mas não era uma leprosa. Não era uma pecadora. Tá? Não era. Ela era mãe de Gerson e seus outros 2 irmãos. Né? Tá? Ela não era uma profetisa. Ela não era um pastor. Tá? Mas ela não tinha lepra. Ela era uma boa esposa, uma boa mãe. Tá? Então, Miriam, que ficou leprosa, ela teve que ficar isolada. Ela teve que ficar, né? 7 dias, ela perdeu os seus privilégios de se relacionar com as pessoas, de se comunicar com os outros, porque ela tinha lepra. E se tem lepra, tem que ficar isolado no Vale dos Leprosos. Não havia o Vale dos Leprosos, mas havia algum lugar que ela tinha que ficar fora do arraial por 7 dias. Né? Olha que Arão, o seu irmão é tão sábio. Quando viu que a sua irmã fica leprosa, e ele falou, o próximo a ficar leproso sou eu. Né? Então, quando ele viu que a sua irmã ficou leprosa, ele vira para seu irmão Moisés, dizendo, Moisés, roga a Deus, pede a Deus, né? Ou seja mediador na nossa causa, fala com Deus, pede para Deus, né? Que cura, não permita que eu fique doente, cura a nossa irmã, sabe? A Bíblia vai falar, sabe o que acontece, querido? Né? No versículo, justamente, eu acho que é o versículo 13. E clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que cures. Deus curou? Não. Deus curou? Não. Olha, então rebelde, Deus não cura? Por quê, querido? Veja bem, Deus vai explicar para ele, para Moisés. No versículo 14 vai dizer assim, se o seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida por 7 dias, fora do arraial, e depois recolhida. Agora eu vou ler a mesma passagem na Nova Tradução Linguagem de hoje. Se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto de Miriam, ela teria ficado humilhada durante 7 dias. Então que ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora 7 dias, depois de ser trazida de volta. Ou seja, havia uma lei oral. Havia uma lei, né, que quando alguém se rebelava contra o pai chegava diante desse filho e cuspia na cara desse filho. E esse filho, ninguém podia conversar com ele, ninguém podia se relacionar com ele. Tá? Ele teria que ficar 7 dias na humilhação. E Deus vai usar esse mesmo princípio, tá, de misericórdia que eles conhecem para colocar, né, Miriam para fora, né, do arraial. Querido, observe que sempre quando existe rebeldia, sempre quando existe ofensa no nosso meio, perdemos o contato com Deus. Tá? E a tenda terrena permanece irremovível. Ou seja, ela ficou ali e o povo não pôde caminhar. O povo teve que ficar.
Sabe por que que muitas vezes a igreja não avança? Porque tem leproso no nosso meio que está sendo tratado por Deus. Graças a Deus. Tá? Sabe por que que a igreja não avança? Porque existe Acã no nosso meio. É outro tipo de leproso. E que Deus vai abrir a terra e vai consumir ele. Então nós vemos aqui que não andou. Nesses 7 dias, a nuvem do Senhor permaneceu parada. Não pôde se locomover. Tudo isso por causa das palavras ofensivas. Queridos, sei que essa questão da autoridade, se ela não for resolvida, tudo mais se torna vazio e inútil e não se move, parado, estático. Então tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido. Alguma pergunta, queridos? Pronto. Oh, meu Deus do céu, graças a Deus. Queridos, além da autoridade direta, seja submisso à autoridade representativa. O que quer dizer isso? Muitos se consideram obedientes a Deus, quando na realidade nada sabe sobre a sujeição à autoridade delegada por Deus. Eu obedeço a Deus. Não, eu antes obedeço a Deus do que ao homem. Eu não obedeço o pastor porque eu obedeço a Deus. Eu cultuo na minha casa, eu oro na minha casa, eu não preciso ir na igreja. Eu amo a Deus, Deus conhece meu coração. São pessoas, que não conhecem princípios de autoridade. Eles dizem reconhecer a autoridade de Deus, mas não reconhecem a autoridade delegada por Deus. E só vai ser reconhecido, o reconhecimento de Deus, quando nós reconhecemos primeiro o homem de Deus, a qual ele colocou como autoridade sobre as nossas vidas. Aquele que é verdadeiramente obediente, ele vai descobrir que a autoridade de Deus se encontra em todas as circunstâncias, no lar, em outras instituições, no trabalho. Não tem? Existe o pai, a mãe, os filhos. Existe na escola o diretor, o professor, o monitor. No trabalho existe o dono, o chateau. E o último é o opereta. É o opereta que é o nosso caso. E nós temos que reconhecer essas pessoas como autoridade. Olha, Deus perguntou no versículo 8 para eles: como, pois, não temeste falar contra meu servo? Ou seja, vocês não conhecem o princípio? Entendeu? Ou acha que pode enganar a Deus? Olha, de Deus ninguém consegue zombar. Não se escarnece. Não. Fique tranquilo. É preciso nós prestarmos atenção. Uma atenção especial sempre que nós liberamos palavras. Ou quando as palavras injuriosas for faladas. Se acerta. Quando você libera uma palavra. Tanto é, querido, que o salmista Salomão, no capítulo 18, se não me falha a memória, do livro de Provérbio, no versículo 21, leia aí, Rodolfo. A vida e a morte está na boca, e aqueles que a usam satisfaz o seu ventre. Ou seja, somos as primeiras pessoas a receber o resultado daquilo que nós falamos. É aí? A morte e a vida estão no poder da língua. E aqueles que a amam comerão do seu fruto. Exatamente.
Ou seja, nós somos os primeiros. Né? Por isso nós temos que tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Nossa boca tem que ser para abençoar. Tem que ser uma boca que flui água limpa. Porque, né, uma fonte que é Deus, ele não jorra, melhor dizendo, águas impuras, águas rotas, águas mal, água salobra. É água. Capítulo 20. Leia. O fruto da boca do homem se farta ao seu ventre. Sim. Da colheita dos seus lábios ele se satisfaz. Exatamente. Deus, porque aquilo que você planta, você vai colher. É a lei da semeadura dentro do princípio da autoridade. Tá? Vai colher. Por isso que chegou um dia na minha vida que eu tive que pedir perdão quando eu entendi todas essas coisas, por tudo que eu falei. Tá? Porque os meus pais da fé não me ensinaram sobre essas coisas. Tá? Mas eu não tenho dificuldade nenhuma. Tá? Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela me liberta quando eu entendo e olho para trás e vejo os erros que eu fiz. E agora eu conheço esses princípios. Tá? Então eu vou me acertar com Deus rapidinho para sair da lista dos rebeldes. Essas palavras, querido, não pode ser dita. A palavra que flui dos nossos lábios não pode ser dita de uma forma leviana, precipitada, descuidada. Tá? A injúria é a prova que existe um espírito de rebeldia dentro da pessoa que fala. Então, quando uma pessoa tenta denegrir uma autoridade, ela está passando uma mensagem. Existe um espírito demoníaco de rebeldia dentro de mim. Ela está passando uma mensagem dizendo: eu preciso ser liberto. Tá? A injúria é o germe da rebeldia. Temos que temer a Deus. E não devemos falar de maneira leviana dos nossos líderes. De ninguém, irmão, de ninguém. E nem pensar. Olha, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 10, no versículo 20, Rodolfo, vai falar que nem pensar. Está escrito aí. Onde? Eclesiastes, capítulo 10, versículo 20, eu acho. 20. Nem mesmo o teu pensamento nem mesmo o teu pensamento amaldiçoes o rei, nem no mais interior dos teus aposentos amaldiçoes o rico, porque as aves dos céus levariam a tua voz, e o que tem asas daria notícias para as tuas palavras. Nem pense nos seus pensamentos em falar mal do rei, da autoridade. Ele está falando da autoridade. Nem fala mal daqueles que têm dinheiro. Tá? Olha que coisa. Tá? Porque vai ter colheita. Porque as aves do céu levarão as suas palavras. Né? E aqueles que têm asa levarão a sua mensagem a um lugar. Pode ficar tranquilo. Tem colheita. Tá? Tem colheita. Querido, tá? Existe hoje em dia, né, aqueles que falam mal dos líderes da igreja e daqueles que estão acima deles lá no grupo, ou seja, né, no grupo das crianças, no grupo dos pastores, no grupo dos obreiros, no grupo dos jovens, né, os líderes, tá? E não percebe a gravidade. Por isso que nós, como pastores, nós, como líderes, temos que ensinar ao nosso povo esse princípio, tá? Para que eles não sejam pegos, né? Tá? Lutando contra Deus, tá? Para que saia esse espírito de rebeldia. O povo, eu gosto muito de um versículo que diz assim, acho que é Provérbios,
capítulo 9, versículo 11, na parte B, que diz: o justo é liberto pelo conhecimento. Ou seja, esse espírito de rebeldia, ele vai sair quando eu aprendo. Quando eu aprendo. Não é isso, pastor Rodolfo? Parte B. Provérbios 9 aqui? 11. Não. 9 e 11 não. Então é o contrário. 11, 9. O hipócrita com sua boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertos pelo conhecimento. Você vê, o hipócrita. O que é o hipócrita? Aquela pessoa que vive, né, uma coisa, que fala uma coisa que não é verdadeira. Tá? Entendeu? Eles destroem. Mas o justo, pelo conhecimento, ele é liberto. Ele cresce. Ele avança em Deus. E Deus sempre vai escolher para um líder, um justo. Tá? Quando a igreja for reavivada na graça de Deus, aqueles que ofenderam serão tratados como leproso. Vai ficar vendo todo mundo avivado. Tá? Cheio da graça de Deus. E Deus nos conceda a graça de compreender que isso não se refere aos nossos irmãos, mas à autoridade instituída por Deus. Tá? E se nós, como igreja, né, obedecemos esse princípio, nós vamos experimentar a graça de Deus se manifestando no nosso meio de uma forma tremenda. Depois que nós reconhecemos a autoridade, nós percebemos como pecamos contra Deus. Claro que isso tudo tem correção. A Bíblia diz que aquele que se arrepende, deixa, alcança o quê? 1 João capítulo 1, versículo 9. Nosso conceito de pecado passará por uma transformação drástica. Olharemos para o pecado como Deus olha. E veremos que o pecado que Deus condena é a rebeldia do homem. Porque tudo que nós fazemos errado é fruto da rebeldia. Tá? Em nome de Jesus. Queridos, eu vou parar aqui porque esse assunto é muito lindo. Tá? E eu quero que você mentalize isso. Tá? Nós vamos entrar num outro assunto que é sobre uma rebelião coletiva. Que vai dar mais ou menos uma hora e pouquinho também. Né? Nós não vamos conseguir terminar hoje. Então eu vou deixar para a próxima aula. Tá? Mas pega isso tudo que nós falamos. Essa aula está sendo gravada. Tá? Essa aula está sendo gravada. Eu vou colocar lá e vou colocar o link aí. Pede para as pessoas assistir. Tá? Eu mandei o link de forma pessoal para todo mundo. Tá? Tá? De forma pessoal para todo mundo. Louva a Deus por isso. Amém? Tá? Alguma pergunta, irmãos? Até aqui? Vamos lá. O Antônio tem uma. Oi? Antônio, fala, Antônio. Nada a perguntar. Emerson, você tá aí? Emerson. Nada a perguntar. Então vamos tirar a oferta só, pronto, acabou. Né? Você tem Pix? Não, né? Aqui nós temos que descobrir um Pix aqui. Em nome de Jesus. Irmão. Aqui é o PayPay. Oi? Oi? Aqui é o PayPay. É? É o PayPal, né? Entendi. Eu não tenho, hein? Preciso estar mais ativado nisso daí. Irmãos, graças a Deus já estou um pouquinho melhor, né? Tenho sido medicado, estou me cuidando, só saio de casa, né, por necessidade mesmo, tá? Vou iniciar a trabalhar dia 1º de fevereiro, né? A pastora está chegando dia 6, né? Eu estava conversando com ela, porque dia 6, a Janaína também está chegando, né? E eu pedi para ela falar com a Janaína, para elas poderem descer aí em Raneda, né? Tá? Que aí ficava bem mais perto, né? Tá? E ela já poderia estar com vocês aí no próximo final de semana, né? Tá? E depois alguém trazia ela até aqui. Tá? Tá? Em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pastor Rodolfo, por favor, seja
Que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Qualquer dúvida pode escrever para mim. Pastor Rodolfo. Pai, te damos graças, Senhor, nesse momento, Pai amado, Senhor, estamos aqui reunidos em torno da tua palavra, em torno, Pai amado, de conhecimento, em torno, Pai amado, de libertação, Pai amado, Senhor,